Olá, esse é o programa Panorama das Comissões. Em 2021, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo debateu e buscou soluções para os setores muito afetados pela pandemia da Covid-19. Nós estamos aqui com o senador Fernando Collor, do PROS de Alagoas, que preside a CDR. Senador Collor, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Bom, senador, vamos começar comentando esses debates. Foram muitos debates da CDR no ano de 2021 para tratar desses dois temas, desenvolvimento regional e turismo. Já existem no horizonte, pela análise que o senhor faz de todos esses debates, um cenário mais positivo para a recuperação desses setores? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, 2022 será um ano extraordinário, né? Porque 2021, acredito que nós já tenhamos avançado bastante nas áreas tanto do turismo como do desenvolvimento regional. Nós tivemos mais de 35 mil estabelecimentos fechados nesse período, além do grande problema que nós sentimos bastante, não é? Com o nível de ocupação dos hotéis, no nível de ocupação dos aeroportos, das aeronaves, enfim. Os bares e serviços foram muito afetados, mas graças a Deus com a pandemia dando mostras de que está se retraindo, isso tudo está voltando ao quase normal. Então, nessas audiências públicas, nós tivemos oportunidade de verificar isso em loco. E também com relação ao desenvolvimento regional, da mesma forma. Houve muito avanço nas obras realizadas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, no governo do presidente Bolsonaro, e essas obras estão agora sendo entregues, trazendo inúmeros benefícios para a população brasileira. Senador, o senhor mencionou nesses debates vários setores ligados ao turismo foram muito duramente afetados em 2020 e em 2021. Um deles, como o senhor mencionou, bares, restaurantes, centenas, talvez centenas de milhares de estabelecimentos e de empregos perdidos. Nesses debates, foi estudada alguma medida especial para tentar socorrer esse setor, incentivar a reabertura desses pequenos, quase sempre pequenos negócios que foram prejudicados? Sem dúvida, o Senado teve um papel decisivo, né, com a aprovação do Congresso Nacional, com a aprovação do PRONAMP, que é o Programa de Atendimento aos Micro e Pequenos Empresários, que foi um programa absolutamente essencial para que nós diminuíssemos o efeito dessa pandemia sobre os negócios no Brasil, como também as outras medidas que tomamos, como agora essa que está, nós já estamos sentindo os seus efeitos na questão do trabalhador, né, de fazer todo o possível para que o trabalhador permaneça no seu emprego sem que seja necessário qualquer tipo de demissão. Senador, na aviação viveu o pior ano da sua história em 2020, 2021 houve uma pequena recuperação, havia expectativa de 35% de aumento no número de passageiros, mas ainda assim nós estamos muito longe do ideal. Que expectativa o setor da aviação comercial pode ter para 2022, segundo a avaliação feita pelos debates, e que medidas podem ser tomadas por parte do governo e do Congresso para socorrer o setor? Bom, também estivemos trabalhando muito nisso no ano de 2021 para fortalecer as empresas aéreas e evitar que houvesse muitas demissões maiores do que as que houveram, dos que aconteceram, porque, enfim, não havia clientes, não havia passageiros para ocupar os espaços disponíveis nas aeronaves colocadas à disposição da população. Mas é necessário agora também que nessa retomada as empresas aéreas tenham um pouco mais de cuidado, porque elas não estão oferecendo o número de voos compatíveis com o aumento da demanda que houve agora com esse início da retomada do quase normal, como também o preço das passagens, que estão absurdamente elevados. Então é necessário que as empresas aéreas tenham consciência de que esse não é o momento de retirar em tão pouco tempo o prejuízo que tiveram pelos efeitos da pandemia durante o ano de 2021. É o ano de nós encontrarmos um ponto de equilíbrio para que satisfaça-se o consumidor que deseja viajar e com isso melhorar o turismo interno no Brasil e também o externo, mas sobretudo o interno, como estamos falando mais detidamente, e bem como a questão do preço das passagens que precisam ser equilibradas de acordo com o mercado.
A observação que o senhor certamente já vem fazendo há alguns meses, eu também recentemente, os aeroportos e os aviões estão lotados, né, senador? Lotados. A gente vai a qualquer aeroporto do Brasil e a gente vê a enormidade de espaço ocupado por pessoas que querem viajar. Então, isso demonstra que há passageiros. Está havendo falta de aeronaves que não estão sendo disponibilizadas pelas companhias aéreas no montante necessário para o atendimento dessa demanda, como também os preços das passagens estão exorbitantes. É preciso que haja um equilíbrio, volto a frisar, para que essas relações voltem a ser normalizadas. O setor aéreo pediu durante esses debates na CDR algumas medidas, regras mais dilatadas para reembolso, por exemplo, e inclusive questões de regularização tributária. Isso é um tema bem mais difícil de ser solucionado especificamente para um setor que a gente sabe que isso envolve uma reforma tributária mais profunda, não é, senador? Exatamente, perfeitamente. Isso aí depende muito, e grande parte disso que foi colocado depende de uma reforma mais ampla, uma reforma tributária. E é isso que está sendo tratado também aqui no Senado da República, com a proposta já apresentada pelo senador Roberto Rocha. As pessoas que nos acompanham no programa sabem que o turismo é um setor importante da economia, mas talvez não tenham a dimensão da importância. O representante das agências de viagem, nesses debates promovidos pela CDR, ele mostrou um estudo da Fundação Getúlio Vargas dizendo que para cada real que é investido pelas agências de viagem, pelo setor de turismo, 5 retornam para a economia, R$5. Então é um setor extremamente gerador de emprego e de arrecadação e quase todo ele não poluente, né, senador? Claro, aquele velho chavão, mas que não custa nada repetir, de que é a indústria sem fumaça, o turismo, né? E é também um setor que emprega a mão de obra mais diversificada possível, porque são cerca de 15 atividades básicas, fora as outras subsidiárias, que diretamente refletem sobre a questão do turismo, né? Quando há uma retração do turismo, essas atividades se ressentem bastante, porque isso vai do copeiro, da cozinha, vai da arrumadeira, do arrumador, do garçom, da comida, da entrega, enfim, do serviço que é prestado, da questão artística, o que é oferecida, do artesanato, da gastronomia, enfim. Então, são muitas atividades que se ressentem diretamente quando o setor do turismo sofre algum sobressalto como esse que nós vivemos com o efeito da pandemia. Parques temáticos foi um assunto discutido também na CDR. O senhor entende que realmente incentivar a instalação e a criação de parques temáticos no país é um bom indutor para atrair principalmente o turista estrangeiro? Sem dúvida, não somente o estrangeiro. O estrangeiro ele não busca, no caso do Brasil, parques temáticos, mas para o turismo interno do Brasil, sim, os parques temáticos são muito importantes. Nós temos exemplos aí como o de Fortaleza, lá mesmo em Alagoas, nós temos um parque temático iniciando agora. Enfim, lá em Santa Catarina temos um outro parque temático extremamente importante, que atrai, sobretudo, o turismo interno. E por isso temos que incentivar esses parques temáticos. Senador, destino seguro. Uma das inovações levadas pelo setor turístico durante essas discussões na CDR foi a criação desse selo Destino Seguro. O que é esse selo? Em quem ele está beneficiando? Qual é o tipo de incentivo? É extremamente importante. São mais de 30 mil destinos, localidades já que receberam esse Destino Seguro. Destino Seguro significa que esse destino que você escolhe, tendo esse selo Destino Seguro, ele ali está obedecendo a todos os protocolos, os mais rigorosos de cuidados sanitários para se defender dessa pandemia que, graças a Deus, está nos deixando, mas que nós não podemos deixar de prestar atenção nos cuidados que temos que tomar para evitarmos qualquer tipo de propagação de novas cepas. Então, o Destino Seguro, quando a gente escolhe um local com esse selo, é sinal de que ali sim as práticas sanitárias estão sendo levadas em consideração e você pode ir com tranquilidade à sua família, sem receio de se ter ali infectado pelo coronavírus.
Falando em coronavírus, também durante os debates da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, ficou claro para todo o segmento do setor e para as pessoas que participaram, ministros estiveram presentes, especialistas de várias áreas, que a primeira e mais urgente medida para se recuperar o setor era a vacinação em massa e vacinação urgente. Esse objetivo foi alcançado? Eu acho que sim, e eu diria mais, né? Hoje o que nós precisamos é vacina no braço, comida no prato e carteira assinada. É isso que nós precisamos. E nisso o Brasil vem conseguindo. O governo do presidente Jair Bolsonaro tem demonstrado, apesar das críticas iniciais que foram feitas, mas que recuperou-se o tempo perdido, embora vidas foram perdidas, e eu aqui quero estender os meus votos de sentimentos, de pesar por todos aqueles que tiveram algum familiar, algum amigo perdido nessa pandemia. Mas, enfim, hoje o Brasil está dando um exemplo em termos de vacinação. Estamos com 80% da população adulta já vacinada, 65% da população em geral já vacinada, e nós estamos tendo essa certeza de que a vacinação ela é realmente importante, é fundamental e é necessário que se cumpra todos os seus ditames, da primeira, segunda dose e para aqueles que necessitam a terceira dose, a chamada dose de reforço. Senador Fernando Collor, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo também promoveu debates para discutir essa primeira parte do nome, que é o desenvolvimento regional. O ministro Rogério Marinho, diversos governadores, prefeitos de capital e de outros municípios estiveram presentes na comissão para discutir como enfrentar a pandemia e manter o objetivo principal do Brasil, que é reduzir essas desigualdades. Quais foram os temas principais que foram debatidos nesses encontros? Há diversos temas. Na área de desenvolvimento regional é uma área transversal, porque você pega o Brasil inteiro. Imagina você falar em desenvolvimento regional num país de dimensões continentais como o Brasil, em que nós temos aí tantas regiões diferentes no país, necessitando da atenção do governo e necessitando da atenção também da iniciativa privada para se manter o nível de obras que estão sendo executadas, o nível de emprego e a geração de renda. Então, para citar apenas um exemplo, o maior deles, que está sendo tocado rapidamente e com os efeitos já sendo sentidos em diversas áreas, tem a transposição das águas do Rio São Francisco, que vai trazer ao semiárido do Nordeste a água necessária não somente para o abastecimento das pessoas que necessitam da água para viver, mas também para pequenos projetos de irrigação, que é algo importantíssimo que nós temos que levar em consideração, porque, por exemplo, de toda a área cultivada que o Brasil tem, toda a área cultivada que o Brasil possui, apenas 20% dela é irrigada. Mas esses 20% de área irrigada geram 40% da produção nacional de grãos. Então, para que nós vejamos a grande importância que tem a água, não somente na questão do abastecimento e da satisfação das necessidades pessoais de cada uma das pessoas que dela necessitam, e que somos todos, mas também na questão da irrigação, que é fundamental para nós aumentarmos a nossa produtividade. Nesses debates da CDR sobre desenvolvimento regional, foi mencionado o fato de que o SUS, o Sistema Único de Saúde, é um importante indutor para reduzir essas desigualdades. E o senhor, como presidente da República, teve a oportunidade, logo depois da Constituinte, de ser o vetor de implantação efetivo do Sistema Único de Saúde no Brasil. É realmente relevante o papel do SUS? Importantíssimo, importantíssimo. O papel do SUS é importantíssimo e isso ficou ainda mais visível agora durante o período da pandemia, né? E ainda agora, porque a capilaridade do SUS é que permitiu nós darmos esse grande avanço na vacinação que nós alcançamos. Foi um sucesso a implantação do SUS desde o seu começo. Precisa sempre ter mais apoio do governo, mas realmente a implantação que se deu em 1990, com 2 medidas provisórias por mim assinadas, cumprindo um ditame constitucional, foi implantado no nosso governo e hoje está mostrando aí, aqui veio hoje o SUS, para que vocês tenham uma ideia, o SUS atende a mais de 100 milhões de pessoas ano, o que o coloca como o maior programa o maior programa de saúde pública do mundo democrático. Então é muito importante, e o SUS, com essa sua capilaridade, trouxe muitos efeitos nessa questão da desigualdade regional.
porque antes se tinha dificuldades, o Centro-Sul era sempre melhor atendido. E hoje, com o SUS, não. Todas as regiões, os mais esconsos dos nossos municípios, nos mais esconsos dos nossos municípios, nós temos a possibilidade de verificar como foi importante a atuação do SUS para que nós alcançássemos esse nível de vacinação de forma equânime em todas as regiões do país. E o trabalho do Sistema Único de Saúde fica bastante facilitado quando nós temos um país em que o saneamento básico é bem feito, né? Foi um assunto discutido também na CDR em 2021, senador. Como é que está o plano para realmente oferecer água tratada e esgoto básico para toda... Nós temos dois problemas aí que nós temos que resolver e o Ministério do Desenvolvimento Regional tem tratado muito disso e o governo Bolsonaro tem demonstrado sua preocupação a esse respeito, porque nós temos, por exemplo, ainda hoje desigualdades gritantes no abastecimento da água, enquanto o Centro-Sul tem 91% das suas residências com abastecimento de água regular, no norte apenas 50% tem. Na questão do esgotamento sanitário, enquanto no Centro-Sul 70% dos domicílios tem a sua ligação com o esgotamento sanitário, na região norte, por exemplo, apenas 12%. Então, isso é uma enorme desigualdade que precisa ser sanada e que vem sendo tratada com ações do governo na área do desenvolvimento regional. E a educação como estratégia também para reduzir essas desigualdades regionais, senador? Sem dúvida, é muito importante. A educação é a base de tudo, né? Nós estamos falando aqui de desenvolvimento regional e de turismo, mas para isso é necessário que nós tenhamos a grande ajuda da preocupação e da decisão política do governo, que ele vem demonstrando estar tendo nesse momento, para com a educação. Porque sem construirmos a base, que é a educação de boa qualidade, ensino integral nas escolas públicas, nós não poderemos alcançar os níveis de desenvolvimento e de equilíbrio nas desigualdades que hoje ainda persistem no Brasil. Tivemos em 2021 um passo importante no setor de tecnologia e telecomunicações do Brasil, que foi o leilão do 5G, a nova banda da telefonia móvel, senador. Como fantástico. O 5G pode contribuir também para a redução das desigualdades regionais? Isso é fantástico. Nós vamos ter, hoje não é somente aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Nós vamos ter um corte no processo civilizatório, no meu entender. Antes e depois do advento do 5G, internet das coisas, inteligência artificial, isso aí vai ser uma revolução extraordinária e que vai fazer alcançar fortemente nesse ponto que nós tocamos agora, que é fundamental, que é o da educação. Com isso, a educação chegará mais longe e com melhor qualidade em todos os recantos do Brasil e do mundo. E com isso nós haveremos de conquistar, sem dúvida nenhuma, um lugar, no caso do Brasil, o nosso lugar nos países mais desenvolvidos do planeta. Senador, as pessoas muitas vezes se perguntam por que existe essa enorme desigualdade regional no Brasil, principalmente em termos econômicos. Nós já temos no Brasil há décadas, alguns desses órgãos já têm mais de meio século, superintendências de desenvolvimento do Nordeste, do Centro-Oeste, da Amazônia. Por que esses órgãos, podia fazer uma avaliação se esses órgãos têm cumprido realmente o seu papel ou se poderia melhorar? Nós temos que fazer uma análise dos ciclos econômicos no Brasil. Nós tivemos o ciclo da borracha e no ciclo da borracha nós tivemos a região norte como, enfim, um polo de desenvolvimento extraordinário. As pessoas, para que vocês tenham uma ideia, durante o ciclo da borracha, na região norte, aqueles detentores da produção da borracha, das seringueiras, tirado das seringueiras, mandavam lavar suas roupas na França. Imagina, que saía mais barato ou mais em conta do que se lavar no próprio local. Enfim, essa é a explicação que eles davam, mas para demonstrar a pujança de a quanto chegou até coisas absurdas, no meu entender, como essa. Depois nós temos o ciclo da cana-de-açúcar, que deixou o nordeste do país como um centro irradiador, né, da economia no país. São Paulo, que hoje é o maior produtor de açúcar, veio a ter os seus canaviais muitos e muitos anos depois, muitas décadas depois, não é?
quando chegou também, quando teve o seu período lá no Centro-Sul, o período do café, que também foi um outro ciclo que aí movimentou bastante o Centro-Sul e que consolidou o Centro-Sul como um grande polo recém-iniciado a industrialização e também de produção agrícola. Então, o que nós precisamos verificar é que agora nós estamos vendo o Centro-Oeste como um celeiro não do Brasil, mas do mundo. Então, tudo depende muito desses ciclos, né, que nós estamos sendo submetidos aqui no Brasil. Mas o importante é que a cada um desses ciclos que nós consigamos com que não fique reduzido naquele local onde aquele ciclo está sendo iniciado e está sendo levado adiante, fique ali restrito àquela região a proliferação da riqueza, dos empregos e da geração de renda, por exemplo. Que nós temos que distribuir isso equanimemente pelo restante das regiões brasileiras. Esse é um grande trabalho que deve ser realizado e que não é muito fácil de sê-lo. Senador Fernando Collor, 2021 foi um ano realmente de muito trabalho para a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Quais são os planos para 2022 na Comissão? Continuarmos nessa toada, continuarmos discutindo, porque nesse 2021 nós realizamos todas essas audiências públicas e sessões ordinárias a que eu me referi no início, e nós ouvimos mais de 60 pessoas, mais de 60 palestrantes que participaram, integrantes do governo, da iniciativa privada, da academia, para que nós pudéssemos chegar a um consenso em torno do que poderíamos melhorar e em que poderíamos melhorar, sobretudo no período da pandemia. Então, no ano de 2022, nesse ano de 2022, nós vamos estar trabalhando ainda mais para nós continuarmos realizando esse trabalho que foi exitoso em 2021. Senador, uma última pergunta para o senhor é sobre a questão do meio ambiente. O senhor foi presidente quando o Rio de Janeiro sediou a Conferência Mundial Climática na década de 90 e nesse ano nós tivemos mais uma. Como é que o desenvolvimento regional se encaixa nessa questão da preservação do meio ambiente, de todas essas metas de redução de emissões? Absolutamente encaixado, porque nós precisamos entender o desenvolvimento regional como desenvolvimento sustentável. Cada vez que nós falamos em desenvolvimento, hoje em dia, nós temos que ter em mente que estamos falando em desenvolvimento sustentável. Não é o desenvolvimento a todo e qualquer custo. Não, nós temos que ter atenção com a sustentabilidade daquela atividade para a qual nós estamos dedicando as nossas atenções e os nossos esforços. Então, por isso, é muito bom lembrar da Conferência do Rio, no Rio de Janeiro, em 1992, em que foi paradigmático, foi uma conferência paradigmática em que ficou marcado definitivamente nas discussões ambientais temas como mudanças climáticas, que até hoje ainda está aí em discussão, temas como da biodiversidade, enfim. E nós, com isso, começamos a ser protagonistas nas discussões internacionais sobre questões do meio ambiente. E nós esperamos reconquistar essa posição dentro de um breve espaço de tempo. Uma última pergunta, eu fiz mais uma pergunta para o senhor, que é sobre a questão dos recursos. Para desenvolver regionalmente o Brasil, para você recuperar essas diferenças, precisamos de obras públicas, precisamos de investimentos, e o Brasil está vivendo, como todo mundo, uma dificuldade orçamentária muito grande. 2022, esse cenário pode mudar também? Claro, porque a arrecadação no Brasil tem aumentado enormemente, é impressionante, são coisas que as pessoas, às vezes, não é dada oportunidade às pessoas de tomarem conhecimento desses números. Mas o Brasil vem dando demonstrações, com toda essa pandemia, vem apresentando um crescimento pequeno em termos de condições normais, mas nós estamos vivendo condições anormais com a pandemia. Mas a nossa arrecadação vem crescendo, as obras todas que estavam paralisadas estão sendo elas todas retomadas, o Ministério da Infraestrutura também vem dando uma demonstração clara nesse aspecto, inclusive no setor de ferrovias, o Ministério da Infraestrutura vem retomando todas as obras ferroviárias, o que atende ao desenvolvimento sustentável, porque substitui o trilho pelo transporte rodoviário, pelo transporte por trilho com os trens, então há um ganho em sustentabilidade nessa questão. Enfim, esses dois pilares, Ministério do Desenvolvimento Regional e Ministério da Infraestrutura, vem cumprindo um papel decisivo no que tange a essa questão da diminuição das desigualdades regionais com sustentabilidade.
Senador Fernando Collor, muito obrigado pela sua presença no programa. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade que me dão de poder falar aqui a todos os ouvintes, a todos os telespectadores da TV Senado. Muito obrigado. Obrigado, senador, e eu agradeço também a você que nos acompanhou aqui nessa entrevista. Lembrando que você pode rever, baixar ou compartilhar esse programa em nosso site, senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.